Olá! Na aula de hoje vamos estudar alguns conceitos da eletrostática, com uma atenção especial para os campos elétricos, e explicar o que a eletrostática tem a ver com o funcionamento das impressoras e copiadoras a laser. Ficou curioso? Então vem comigo nesse trem de física! A maioria de nós sabemos um princípio básico da eletrostática, que diz que cargas elétricas iguais se repelem e cargas contrárias se atraem. E se quisermos saber ali com que intensidade será essa força de atração, ou repulsão entre as cargas, a gente pode usar a lei de Coulomb para calcular, por exemplo, a força que uma carga positiva exerce sobre uma carga negativa. Mas me diga aí, como é que uma carga negativa sabe que a carga positiva está lá? Ora, a lei de Coulomb ela nos diz como calcular a magnitude e a direção dessa força, mas não nos diz como essa força é transmitida através do espaço vazio, de uma carga para outra. E aí, para responder a essa pergunta, a gente tem que entender um modelo de campo, sugerido pela primeira vez ali no início do século XIX pelo físico Michael Faraday. Bem, agora pense que você arremessou uma bola de basquete. Essa bola ela vai descrever aí um caminho curvo, na verdade, mais precisamente uma trajetória parabólica, devido à interação gravitacional entre a bola e a Terra. Porém, a bola e a Terra elas estão distantes, uma da outra. Logo, essa interação se dá por uma ação à distância. E aí o conceito de campo de força, nesse caso uma força gravitacional, é um modelo que explica como a Terra pode exercer uma força sobre as coisas sem a necessidade de tocá-las. A bola, ela está em contato, na verdade, com um campo gravitacional o tempo todo. E aí, da mesma forma, um campo elétrico também é um campo de forças que envolve uma carga elétrica ou um grupo de cargas. Aí, assim como a força gravitacional mantém uma interação entre a Lua em órbita em torno da Terra, uma força elétrica também é capaz de manter uma interação entre um elétron na eletrosfera em torno do núcleo desse átomo. E a força que a carga elétrica exerce sobre a outra é, portanto, a interação entre uma carga e o campo elétrico da outra carga. Então, um campo elétrico qualquer, ele vai ter magnitude, direção e sentido. Por isso, como sabemos, é uma grandeza vetorial. E aí, o seu valor ele pode ser medido pelo efeito do campo aí nas cargas localizadas nesse campo. E aí, imagine que a gente pegue uma pequena carga de teste, ou também a chamada carga de prova, como sendo, por convenção, uma carga positiva. E aí a gente coloca essa carga dentro de um campo elétrico. Digamos então que eu peguei, sei lá, uma carguinha, tipo um próton, e coloquei em uma região onde existe um campo elétrico. E aí a direção de um campo elétrico em qualquer ponto vai ser, como eu disse, por convenção, a direção da força elétrica nessa pequena carga de prova positiva. Então, se eu colocar uma carga de prova positiva, que eu vou chamar de Q minúsculo, ou simplesmente Qzinho, em vários locais, na proximidade de uma carga também positiva, Q maiúsculo, aí, que eu vou chamar só de Qzão, a gente sabe que essa carga de prova irá sofrer uma força elétrica. E aí no desenho, eu coloquei os vetores de rosa, são representações da força elétrica nas cargas de prova, A, B e C. E aí se a gente olhar, por exemplo, a força em B, essa força é menor do que em A, porque a distância de B até Qzão é maior. E aí, pela lei de Coulomb, a gente sabe que a força ela vai variar inversamente proporcional com a distância. E aí, se a gente olhar para C, a força vai ser ainda menor, E aí, em cada caso, essa força aí, na carga de teste,
ela está radialmente aí para longe de Qzão, mostrando que, como são cargas positivas, né, tanto Qzão quanto Qzinho, é uma força repulsiva. Então, o nosso campo elétrico é, portanto, definido em termos da força em uma carga de teste sempre positiva. E aí a gente pode calcular como sendo a força exercida sobre uma pequena carga de teste, né, positiva, dividido pela magnitude dessa carga. Então, fica campo elétrico igual a força dividido por Qzinho. Mas o campo elétrico é uma propriedade da carga geradora, né? Portanto, não pode depender da carga de prova ou carga de teste. Aí é hora do aluno endoidar, né? Porque ele olha a fórmula e vê, ó, campo elétrico é igual a força dividido por Qzinho. Então, professor, como é que você falou que o campo elétrico não depende da carga de prova se ele está lá na fórmula? Primeiramente, ó, vamos lembrar da lei de Coulomb, que é força, né, igual a K vezes Qzinho vezes Qzão dividido pela distância ao quadrado. Aí, se substituirmos essa expressão na equação de campo, dá para cortar, né, Qzinho com Qzinho. Então, a fórmula ficaria apenas K vezes Qzão dividido pela distância ao quadrado. Então, sim, né, o campo elétrico não pode depender dessa carga de prova. A carga de prova, como o próprio nome diz, né, de prova é só para provar que naquela região existe um campo elétrico. Então, ó, sabendo que a carga de prova é, por convenção, né, positiva, para a definição do vetor campo elétrico, se uma carga positiva, né, for colocada em um campo elétrico, o campo elétrico e a força irão apontar para a mesma direção. Já se a carga que a gente colocar nesse campo for negativa, aí o campo e a força irão apontar para direções opostas. Aí, se a gente quiser calcular o valor dessa força, basta a gente pegar, né, a equação do slide anterior e isolar a força na equação. E aí a gente fica com a expressão, né, que é igual. A força, né, é igual a carga de prova vezes o campo elétrico. E aí essa força ali, ela vai estar sempre puxando ou empurrando corpos carregados e vai ser capaz de mudar a trajetória de uma partícula. Vamos supor, por exemplo, se a gente tiver um feixe de elétrons produzidos em uma extremidade de um tubo. E aí, na outra extremidade, a gente tem esses elétrons atingindo ali uma tela. E esse feixe de elétrons, a gente passou esse feixe entre placas carregadas. E aí, esse feixe é desviado para cima, né, conforme mostrado na imagem. Olha só, porque o elétron negativo, né, ele vai sofrer uma força elétrica repulsiva pela placa de baixo e atrativa pela placa de cima. Se a gente invertesse ali essas placas, o feixe se desviaria para baixo. Por quê? Porque eu vou ter uma força elétrica atuando ali e mudando a trajetória desse feixe de elétrons. Bem, e as fotocopiadoras, né, ou máquinas de xerox, impressoras a laser, elas usam a atração eletrostática nessa força elétrica para imprimir uma imagem. Cada uma dessas máquinas aí irá utilizar uma técnica diferente para projetar uma imagem em um tambor cilíndrico especial. Esse tambor ele normalmente é feito de alumínio, que é, como sabemos, um bom condutor, e a superfície dele é revestida por uma fina camada de selênio, que é um material que possui uma interessante propriedade, que a gente chama de fotocondutividade, que faz com que esse material, né, o selênio, seja um mau condutor elétrico, digamos ali no escuro, né, quando não iluminado, e se torna um condutor quando exposto à luz. Ó, coloquei um diagrama de uma copiadora para vocês, e a gente tem aqui toda fotocopiadora, então usa lentes e espelhos para focar a imagem de uma folha de papel original, né, no tambor, da mesma forma ali que as lentes de uma câmera fotográfica, né, elas focam a imagem em um sensor eletrônico.
E aí, se a gente dividir esse processo, né, da copiadora em etapas, a gente vai ter que a primeira etapa ela é feita no escuro, com a colocação de uma carga positiva uniforme na camada de selênio do tambor, né, por uma haste carregada ali positivamente. Olha aqui na imagem, aqui, né, a haste colocando carga positiva ali no tambor. No passo 2, a imagem a ser copiada, né, ela vai ser projetada no cilindro. É essa letra A aí no meu diagrama que está representando aí tudo que vai ser copiado. E aí ela está, então, escura, né, sem luz. Mas ao seu redor está iluminado. Então, todos esses locais de luz, o selênio ele vai se tornar um condutor. Portanto, nessa região iluminada, os elétrons vão fluir do alumínio para o selênio, neutralizando as áreas que estavam positivas. Aí, porém, né, as áreas escuras, que é a letra A da minha figura, o selênio ele não é condutor, e aí ele vai reter essa carga positiva que foi nele colocada. Na etapa 3, um pó fino escuro, que é o toner, né, da nossa copiadora, recebe uma carga negativa e é esfregado no tambor enquanto esse tambor gira. E aí as partículas de toner carregadas negativamente são atraídas para as áreas positivas do cilindro, né? A letra A aí do diagrama, e grudam apenas nessa área que está carregada positivamente. Já na etapa 4, o tambor rotativo, né, ele pressiona contra um pedaço de papel que foi carregado positivamente, mas mais forte do que o selênio está, né? Então as partículas de toner, elas são transferidas para o papel, formando a nossa imagem final. E aí, por fim, na etapa 5, esse papel ele é aquecido para as partículas de toner, né, fixarem firmemente no papel. Bem, se a copiadora for colorida, esse processo é simplesmente repetido, né, para cada cor, né, preto, ciano, magenta e amarelo. Aí a combinação aí desses 4 pigmentos em proporções diferentes, né, é que vai produzir qualquer cor, né, desejada. Bem, agora vamos ver como que é o funcionamento de uma impressora a laser. A impressora ela vai usar, né, uma saída de computador, né, para programar a intensidade de um feixe de laser nesse tambor revestido de selênio. Aí o feixe de luz ele vai ser escaneado por um espelho móvel de um lado para outro do tambor, né, em uma série ali de linhas horizontais, como está representado aí no diagrama. E conforme esse feixe de luz ele percorre o tambor, a intensidade desse feixe vai variar de acordo com a saída do computador, sendo ali forte para um ponto que deve ser branco, né, ou claro, e fraco ou zero para pontos que devem sair pretos. E aí, após cada varredura, né, esse tambor ele vai girar ligeiramente para escanear nas linhas de baixo, até que uma imagem ali seja completamente formada sobre esse tambor. E aí a gente já sabe, né, as partes claras do selênio, elas tornam-se condutoras, né, e vão perder sua carga elétrica, né, positiva para o tambor ali de alumínio, né, essa carga positiva dada anteriormente pela haste carregada. Aí o toner ele gruda apenas nas áreas escuras, né, que estão ainda eletricamente carregadas. E aí o cilindro então transfere a imagem para o papel, um processo igual ao que a gente já viu, né, da fotocopiadora. E aí, para terminar, uma impressora a jato de tinta, ela não usa tambor, né? Ao invés disso, elas vão usar bicos que injetam pequenas gotas de tinta diretamente no papel. E aí a imagem final, né, vai consistir em um grande número de pontos bem pequenos. Até assim, a qualidade ou, né, a resolução de uma impressora a jato de tinta, ela vai ser geralmente especificada então pela quantidade ali de pontos de tinta que essa impressora consegue injetar no papel por área, né, por polegada. Galera, é isso.
Nesta aula, vimos a aplicação direta dos conceitos da eletrostática no funcionamento das máquinas de xerox, ou fotocopiadoras e das impressoras a laser. Se gostou desse conteúdo, curta, compartilhe esse vídeo. Então, vejo vocês no próximo Trem de Física!